Bem, amigos da Web Rádio Paparei, ouvintes do Spotify, seguidores dos Sindicatos em Ação. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Salve a graça que estiver assistindo esse vídeo. A gente hoje traz aqui, primeiramente, nossos patrocinadores, que eu sempre me esqueço, né? Centertec, velho, que chegou para nós e nos deu esse computador aí, que é o computador que está ajudando a gente para fazer as nossas conversas aqui no Sindicatos em Ação. O escritório de ideia que nos cedeu essas cadeiras, agora que a gente pode sentar todo mundo padronizado e ao redor da mesa, né, que é uma coisa, pela primeira vez aqui no Sindicatos em Ação, a gente ao redor da mesa. A gente tem também aqui um microfone que foi cedido pelo Filhos de Aruanda, pelo Instituto Filhos de Aruanda. E, estamos aí nessa atividade. Hoje, trazendo Vale Mussa e também Felipe Zopo, para falar da Palestina. Podem fazer suas apresentações, senhores. Escolhem. Pode ir. Boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Adi, sou descendente de palestinos. Meu pai e minha mãe vieram da Palestina, são refugiados, né? Eu sou da segunda geração de refugiados e sou comerciante aqui em Rio Grande. Bem, eu me chamo Felipe Zopo, sou psicólogo clínico, né? Trabalho aqui na cidade faz 3 anos. Quem quiser conhecer meu trabalho como psicólogo, @psi.felipezopo. Sou militante comunista há também uns 3 anos, revolucionário. Atuo aqui na cidade há um tempo. Fundei com o Ari, com outros camaradas, com a comunidade palestina em geral, comitê de luta pela causa palestina, juntos. E tenho bastante interesse há bastante tempo, né, como comunista internacionalista, então a luta de todos os povos oprimidos do mundo é a minha luta, sim. E estamos aí com uma ideia, né, explicar sobre essa causa que é tão importante, que se conecta, sim, com a nossa vida, com o que a gente passa no Brasil, com o que todos passamos no mundo todo. Estamos todos pela mesma luta, na verdade, né? Que é um mundo livre da dominação, da exploração, da opressão, né? Com certeza, companheiro. E, então é isso. Eu sou o Cláudio, vocês já todo mundo me conhece. Quem não me conhece, assiste os outros vídeos lá, que a gente está nos outros vídeos também. Tchê, é bem interessante aqui essa causa, porque tem uma dificuldade, vou confessar para vocês assim, eu tenho uma dificuldade enorme de saber o que é sionismo, o que é semitismo, e os seus antagônicos também, o que é antissionismo e antissemitismo. Muito bem, a maioria das pessoas tem dificuldade em saber que daí misturam toda essa gama, né? O que são os semitas? Semitas são descendentes de Sem, tá? Eles têm origem no mito bíblico. Sem era filho de Noé e os seus filhos deram origem aos semitas. Por isso que existe o termo semita, né? Ao longo do tempo se dividiram em diversos povos do Oriente Médio, tá? Na época antiga, os assírios, os fenícios, os hebreus, que dão origem aos judeus, né? E árabes. Hoje são os árabes judeus, quer dizer, semita não é apenas judeu. São povos e línguas como o árabe, o hebraico, o aramaico, são línguas semíticas também, tá? Então, são povos que vivem no Médio. E sionismo, o que é sionismo? Breve, o que é o sionismo, né? Sionismo é um movimento ideológico que surge no final do século XIX, é um movimento colonialista que defende a criação de um Estado para o povo judeu. Naquele período, estavam sendo perseguidos na Europa, eles defendem a criação de um Estado para o povo judeu. É um jornalista, né, Theodor Herzl, que faz esse primeiro congresso sionista, que escreveu o livro O Estado Judeu. Então, o que eles queriam ocupar? Eles queriam uma terra para o povo judeu. E, na época, sugeriu a Palestina, a Patagônia, aqui na Argentina, Uganda e outros lugares. O local escolhido foi a Palestina. Só um adendo, que ano foi isso? Isso foi em 1800, final do século XIX, 1897. 1897, exatamente. E a partir do advento da Primeira Guerra Mundial,
em 1916, 17, existe o acordo de Sykes-Picot. Sykes era um diplomata inglês e Picot era um diplomata francês. E eles fazem um acordo, né, que se ganhasse o Império Otomano, que dominava aquela região naquela época, dividiram todo o Oriente Médio Como um espólio. dividiram entre esses países, exatamente. Com o apoio daquela época da Rússia também e da Itália, certo? Então, com o final da Primeira Guerra Mundial, que foi dividido aquela região, que dividiu a Palestina, que ficou sobre um protetorado inglês, a Jordânia também ficou sobre um protetorado britânico, a França ficou dominando o Líbano, a Síria, e foi tudo dividido lá. Fizeram uma divisão, dividindo tudo isso aí. Literalmente como espólio. Literalmente, como se fosse exatamente. Como espólio. E foi nesse período que começaram os primeiros, começou a vir muitos judeus, eles fizeram no Congresso Sionista foi criada uma caixinha, né, para poder financiar tudo isso. E na época quem ia financiar? A burguesia. Burguesia Da europeia. época. Não, burguesia judaica da época, exatamente. O barão Rothschild, que era uma das pessoas mais ricas do mundo naquela época, se não era o mais rico, ele era um dos financiadores. Ele tinha muito interesse nisso aí. Ele já tinha campo de determinado, porque naquela época a Europa toda, até o final do século XIX, a energia dela era tudo a carvão. E eles iam passar por uma nova energia, né? O petróleo era estava promessa. E ele já tinha campos de petróleo na Bielorrússia, naquela região. E sabiam, e outro lugar que se explorava muito petróleo era nos Estados Unidos, naquela época. Né? E toda aquela região era rica em petróleo. Então ele teve muito interesse na Palestina, por isso que o financiamento. Começaram a ir muitos judeus para lá, para comprar terra e expulsar os palestinos que estavam lá. O troço foi. Exatamente. Exatamente. Entre 47 e 51, aconteceu na Palestina a Nakba. Nakba é uma palavra árabe que significa catástrofe, onde naquela época foram invadidas mais de 770 cidades ou aldeias palestinas. Mais de 500 foram exterminadas. E durante esse período de 4 anos, foram mortas mais de 15 mil pessoas. Durante esse período de 4 anos. Né? E mais de 750 mil palestinos foram expulsos daquela região, deslocados. Foi a primeira grande limpeza étnica, né, dos tempos modernos, exatamente. Exatamente, em 48, para você ter uma ideia. Foram mais de 78% do território palestino virou território israelense. Naquele período. Exatamente. E depois disso houve várias infrações de Israel em 67, em Guerra dos 6 Dias, onde eles dominaram o resto da Palestina. Certo? E durante todo esse de lá para cá, tá errado pra caramba, exatamente. E de lá para cá existiam várias resoluções da ONU. Em 1948, por exemplo, tem a resolução 273 de 1949, que admitiu Israel como Estado membro das Nações Unidas, que tinha como cláusula condicionantes as resoluções 181, de 29 de novembro de 1947, que recomendava a partilha da Palestina com menos de 43% para o povo palestino. O que significa, Quer dizer, a ONU, em 47, já definiu a partilha da Palestina. Só que o Estado de Israel, em 48, antes de existirem os dois Estados, o que ele fez? Ele declarou sua independência e dominou toda aquela região, expulsou todos os palestinos. Os nativos de Inferno foi a primeira grande catástrofe do povo palestino. Uma coisa que é importante dessa divisão, ela não é uma divisão, não é para menos, que se vocês verem essa divisão inicial, é toda fragmentada, tem um pedaço lá, um pedaço cá, ela não é bem uniforme e existe um motivo para isso. Quando é feita essa partilha da ONU, que é uma partilha, claro, feita sem consultar, sem dialogar minimamente com o povo palestino,
todas as terras agricultáveis, as terras mais ricas, elas ficam com Israel. E as outras, e o resto, fica com os palestinos. Né? E aí sim ocorre essa expulsão dessas pessoas que estão expulsas de sua casa na base da bala, na base de queima de campos, na base de estupro e violência. Né? Exatamente, muitos massacres. Houve massacres que entravam e naquela aldeia de 200, 250 pessoas, todas eram massacradas. Mulheres, matavam mulheres, homens, crianças, mulheres grávidas eram... Na nossa história recente, a gente tem algumas imagens, né, que a gente presencia, por exemplo, assim, os homens palestinos ali jogando pedra em milhões de guerra, né, cara? Tu vê como o poderio bélico de quem está invadindo a casa das pessoas ali não tem como... fica difícil das pessoas poderem se defender e aquele negócio todo. E aí acho que tem uma coisa, né? Porque é um elemento muito importante a gente ver a disparidade de força, né, entre Israel e o povo palestino. Por outro lado, a gente precisa entender o grande problema a violência por trás disso. A gente tem que entender por que é legítimo a resistência palestina e por que o povo palestino tem direito ao retorno e por que é a grande questão nisso. E aí a gente tem que entender o que é colonialismo para isso, né? A gente tem que entender de onde que vem esse processo que acontece na Palestina, que não é único da Palestina, para a gente saber o que está acontecendo e o que está acontecendo hoje. E aí que tá, né? O colonialismo, esse mesmo movimento que começa lá nas navegações, né? Que se coloniza o Brasil, que se coloniza vários lugares da América Latina e tudo mais, que está no momento ainda do feudalismo, mas com as grandes navegações, com isso que vai dar o nascimento do capitalismo no futuro, naquele momento, para justificar uma dominação que acontece, né? O colonialismo é o quê? Uma dominação política, militar, econômica, cultural, né, de um povo, buscando extrair riqueza desse povo, né, tentando ser muito, muito sucinto. E para justificar que tu pode dominar um outro povo, o que tu precisa? Tu precisa de uma justificativa, algo que tu possa olhar para aquele outro ser humano, que seria igual a ti, um humano como tu, e tu poder dizer que tu pode massacrar ele, que tu pode dominar ele. Para isso, ele tem que ser não humano, tem que negar a humanidade dele. Então, para isso, vitórias do racismo. O racismo e o colonialismo estão conectados, porque o racismo é a justificativa de negação da humanidade de alguém para poder dominar essa pessoa. No feudalismo, por que o racismo é religioso? Ele é baseado em que aquele povo não é de Deus, né? Não é muito essa coisa do não são cristãos, indígenas não são pecados. Exatamente. Por quê? A gente vai estar na religião, porque no feudalismo a religião tem um papel ideológico fundamental, não é a ciência que domina o feudalismo. Quando chega no capitalismo, que vai ser formado através da exploração das indústrias, formação das indústrias, aí o racismo ele muda a justificativa ideológica para a científica. Então, aquele povo é bruto por causa que na sua genética e esse racismo científico. Daí, né? A gente tem isso aqui no Brasil. Exatamente. No Brasil. No Brasil. E aí, o capitalismo vai se desenvolvendo, vai tendo essas grandes empresas, não só crescendo nos países, mas vão crescer dentro de outros países. E essa vai aumentando. A gente vai ter as guerras. As guerras entre grandes capitalistas querendo aumentar os seus mercados. E aí, não é para menos que o colonialismo vai aumentando, porque se quer mais a partilha do mundo, então tu quer mais altos povos, né? E aí, o colonialismo está acontecendo no mundo todo, fora da Europa dominando a Índia, grandes massacres, né? O colonialismo na África do Sul, que a gente nem sabe da apartheid. África, Ásia, nações brutais e massacres acontecem com muita frequência. Aí, no momento que acontece, o colonialismo e o racismo que a Europa aplica em outros povos, em determinado momento começa a acontecer dentro da própria Europa. O antissemitismo começa a acontecer dentro da própria Europa contra o povo judeu, e a raiz dele é o próprio colonialismo que se produz na Europa. Né? Então, e o nazismo nada mais é do que o momento que o projeto colonial feito em África, na América Latina, se vira na própria Europa. E aí, qual é o discurso para
para a gente esquecer do colonialismo é dizer o quê? Não, é que o nazismo ele foi uma coisa que foi do nada, que é uma coisa, uma loucura de um, que é um evento específico, que nada pode ser, tu não pode ter semelhança do nazismo com outras coisas. Não, o nazismo é uma expressão do colonialismo brutal, violento, né? De uma técnica de massacre, tudo isso, mas é uma continuação do colonialismo. E não por acaso o Hitler elogiava muito massacres coloniais, tanto pela Europa, quanto o massacre que os Estados Unidos fez com seus povos indígenas. Não é por acaso, né? E aí que tá. Então, e o sionismo não é por acaso. O sionismo ele surge, em um certo sentido, com uma demanda de reconhecimento. Ou seja, o povo judeu sofria racismo dentro da Europa e queriam, aí surge a demanda, a ideia de ter um lugar seu, se proteger. Então, algo defensivo. Só que, o que vai acontecendo? Há interesse de colonizar outros povos, parte da própria do Reino Unido. Então, há um incentivo para que pessoas europeus, judeus, sejam enviados do Reino Unido, dos britânicos, da Inglaterra, para a Palestina. Né? Então, tem o Tratado de Belfort, o Adnan chegou a comentar, né? A Declaração de Belfort, a Declaração de Belfort, que é no meio dessa questão que mira a própria comunidade judaica da Inglaterra naquele período, e enviar as pessoas não como refugiados, não como tipo migrantes para a Palestina, mas eles vão pouco a pouco, não como migrantes, mas como colonizadores. Vão lá, essas pessoas já vão da Palestina antes da ocupação, montam milícias, então não é uma coisa, né? Milícia, uma área, mais entram as pessoas, por casos, isso já vai acontecendo. Né? Então, assim, essa estrutura que já está acontecendo lá, esse fenômeno que já acontece na humanidade, que está acontecendo na Palestina. Aí acontece na Guerra Mundial, né? Horrores do nazismo e tudo mais, acaba-se a Segunda Guerra. Aí, o que acontece? Né? Tem uma certa culpa de uma coisa redimir do nazismo na própria Europa, mas que tem interesses econômicos em tu ter uma zona de influência no meio do Oriente Médio, petróleo, riquezas naturais, quando o colonialismo já não é mais em geral, né, visto da mesma forma, já tem colônias caindo, outras não, né? Mas então se usa isso, tá? Essa justificativa de lidar com os horrores do nazismo dominando um outro povo. Então o povo palestino vivia lá, tinha suas casas, sua moeda. E aí a ONU faz essa reunião lá, com todo o poder que o movimento sionista já vai tendo, com interesse colonialista, com ricos querendo maneiras de poder influência para explorar outra região. E aí se aprova essa partilha, que é como o Mário falou, uma violência tremenda, um massacre. Pouco a pouco, Israel se forma, não obedece nenhum tipo de conformação e acordo, porque já nasceu, já surgiu com forte apoio de potências, né? Então, assim que hoje Israel faz o que quiser, se estão de pegar e vetar, tá tudo bem. Que manda é a força das contas, né? Está muito alto. Tá. E aí, a gente vai ter isso acontecendo aí, esses elementos que ele colocou, de 67, mais, e que vai se formando é algo muito próximo, gente, muito próximo do que a gente pode, do que a gente vê do apartheid da África do Sul. A Palestina vai sendo cada vez mais cercada, dominada de hoje, né? Gaza, por exemplo, que é a maior prisão a céu aberto, é dominada a nível terrestre, marítimo, aéreo, né? Se controla o que entra de comida, o que entra de roupa, né? E olha como é comum pra gente, lembra que eu falei para vocês que o racismo precisa de uma justificativa. Qual é a justificativa para tu humanizar o outro? Tu precisa que ele não seja um ser humano, então ele é um terrorista. Ele é perigoso. Lembra, no Brasil mesmo, vamos falar no Brasil, o negro sempre foi visto como perigoso. Sim. Essa é a lógica do racismo. Então o palestino é sempre desumanizado, ele é o terrorista, ele é tudo aquilo, mas ele é ao mesmo tempo. E isso é louco, ele é um povo que está sendo dominado historicamente, que perdeu sua casa, que está perdendo cada vez mais espaço, que tem sido milhares, eles pegam ao longo de décadas, milhares de figuras centrais de Israel dizendo que tem que eliminar todos os palestinos. Falando em solução final.
Assim, existem milhares de registros que vazaram, assim, muita documentação sobre isso. Milhares de cumprimentos de legislações internacionais. Isso tudo é aceito. Por que isso é aceito? Porque envolve poder, envolve dinheiro, envolve capital, exploração. E enquanto a área tem o bastão maior e tem gente lucrando com isso, a coisa segue acontecendo. Enquanto não há um movimento dos trabalhadores, que chega nisso mais tarde, né, dos trabalhadores forte para exigir, para pressionar e para conseguir tomar força esses rumos da história. Entendi. Ali, gente, vocês vão estar vendo aqui que a gente está passando os bilhetinhos aqui, né? Tá um tráfico de influência que está rolando por aqui. É porque nós estamos aqui com a mesa operadora aqui, de Agerson, dirigindo o nosso programa, e ele está preocupado que o teu áudio está picotando. Talvez que o microfone direcional talvez ajude, mas eu acho que é técnico. Então, o técnico é você, cara. A mesa está aqui. Te vira. E, Cláudio, sempre dizem que é uma guerra. Primeiro diz que é uma guerra religiosa, que é uma guerra de Israel contra... Antes era contra o Fatah, o Pedro, Yasser Arafat, hoje é contra o Hamas. Sempre não é uma guerra. Uma guerra acontece o que acontece. São dois exércitos, são dois países constituídos, entendeu? São duas marinhas, todo mundo tem armamento, um ataca o outro. É o que está acontecendo hoje na guerra da Ucrânia com a Rússia. São dois países, os dois têm armamento, tem... Não, o que está acontecendo Israel, Estados Unidos versus Irã, que foram agora durante 40 dias. Na Palestina não é isso. Na Palestina é um massacre, é um genocídio. Por isso que nós dissemos que é um genocídio. É apenas um lado que tem tanques, apenas um lado que tem aviões, apenas um lado que tem drones, apenas um lado que possui armamentos e até armamentos nucleares. Exatamente. E como estava dizendo, no Nakba, entre 47 e 51, 78% do território palestino foi tomado. E as pessoas foram removidas. Hoje, em Gaza, de 2023 até 2 anos, até o final de 2025, até outubro de 2025, foi 93% do território tomado e as pessoas deslocadas. 93%. Tá? Como é que chegaram em Gaza? Cara, Gaza é, como disse o meu camarada aqui, irmão, é um território, é uma prisão com mais de 2 milhões e meio de pessoas a céu aberto. Uma prisão. Gaza é um território pequeno, comparando um pouco mais com o Palestina. Que marco assim? A saída que tem é para o mar. Quem controla o mar é a marinha israelense. Não pode sair nem pescar. Né? Nós somos hoje no sindicato dos pescadores. Os palestinos não têm direito a pescar. Não têm direito a pescar. Não têm direito a sair para pescar. Só podem pescar da praia. E dali como vai limitar? 2 milhões e 300 mil pessoas. Do outro lado, é um muro que se criou, que foi implantado agora nos 2000, né? É um muro de 3 metros de altura, fechado, cercado, e o outro lado está controlando o checkpoint israelense. Ninguém entra, ninguém sai sem permissão de Israel. E a única fronteira que tem do lado do Mediterrâneo é o Egito, que também tem um checkpoint, do lado do israelense, ninguém entra e sai. Então, exatamente. A Palestina faz fronteira com Israel, mas é controlada por Israel. A parte da Cisjordânia, a fronteira da Cisjordânia, ela faz parte, a Palestina faz parte com a Jordânia, certo? Só que se eu for entrar para lá, se eu for, como palestino, minha mãe, que agora já minha mãe é parecida, mas o meu irmão, que vai para lá, ou algum outro palestino que vai para lá para entrar, ele não pode simplesmente chegar aqui e voar para a Palestina, não, ele tem que ir para a Jordânia e entrar pela fronteira que é controlada, pela Palestina é controlada pelos israelenses. Se eles quiserem deixar entrar, entra. Se não, entra. Diferente dos israelenses. Se eles virem que os brasileiros não precisam de visto. Então a gente pede a reciprocidade. Se é para o brasileiro ir para lá precisa de visto, né, para entrar, se ninguém pode entrar, os que vêm de lá também tem que ter. Porque muitos soldados israelenses que estão matando os palestinos hoje em Gaza
já estão matando na Cisjordânia, estão fazendo atrocidades, estupros. Eles vêm no Brasil e tiram férias para se desestressar. Exatamente. E aí a Polícia Federal brasileira diz que não tem como controlar isso. Não tem como controlar. Muitas agências da própria ONU, não são nem agências da ONU, já tem o nome das pessoas que fazem todas essas atrocidades e tem como fazer esse controle de visto, porque eles tem como proibir eles de entrarem no Brasil. Porque eles fazem muita atrocidade no Brasil também, né? E como eu te falei, 93% do território da Palestina, em Gaza, foi ocupado. Gaza é um território pequenininho. E são dois, é o maior IDH, a maior densidade demográfica por quilômetro do mundo. São 2,5 milhões de pessoas vivendo num território pequenininho, exatamente. Exatamente. E hoje não existe mais nada. A Gaza foi totalmente destruída. Não tem hospitais, não tem escolas, não tem casas, não tem prédios. Entendeu? Não se tem uma ideia de quanto tempo vai precisar para reconstruir tudo isso. Nem tipo de custo, exatamente. Isso é algo que não tem o que fazer. A gurizada aí que se liga nesse lance de que porque Israel, porque os caras estão na pensão, porque os caras são os caras. Na realidade, não tem comparação com o que está sendo feito em Gaza. Não tem comparação com o que as pessoas fazem em relação a pegar 2 milhões de pessoas, colocarem em uma situação onde elas estão ali, sem os PITA não ter feito nada, era a casa deles. É isso que a galera tem que entender. E eu vou falar assim, em moda bruta mesmo, para que quem estiver nos assistindo consiga entender que o que está sendo feito lá realmente é um genocídio. Entendeu? Porque assim, é uma limpeza étnica que querem fazer. Constrói um muro de 3,5 metros dentro da tua casa e não deixa tu entrar no banheiro. Para tu ir para o banheiro, tu vai ter que passar pela vistoria dos caras que estão dentro da tua casa. É mais ou menos isso que acontece. Na Cisjordânia, o muro divide rua. Uma família que mora num lado da quadra, ele mora num lado, e o irmão dele, o tio, mora do outro lado, e o muro passa no meio da cidade, no meio da rua. Então, divide a própria família. Quer dizer, familiares que não podem mais se ver. Ficou um de um lado e outro do outro lado. E simplesmente isso para se protegerem. Mas não é. É para fazer uma limpeza étnica. Eles fazem o máximo possível para tentar matar os palestinos. Se não matar, para tirar eles de lá. Quer dizer, para te ter uma ideia, agora, nesses últimos 2 anos, só números dos últimos 2 anos, foram mais de 70 mil mortos. Quer dizer, que dá isso aí? Dá 3% da população de Gaza. 3%. Nesses 2 anos, até o final do ano. 24, 25? 24, 25. Outubro de 23, quando começou, 7 de outubro de 23, até 7 de outubro de 25. 2 anos. Mais de 70 mil mortos. Desses 70 mil mortos, 20 mil são crianças. 20 mil são crianças. Para te ter uma ideia, isso aí vai dar assim, ó, na Palestina são 10 mil crianças mortas por 1 milhão de habitantes. 10 na Segunda Guerra, que é a mais mortífera de todas, foram 2.800 crianças por 1 milhão de habitantes. Quer dizer, em Gaza, hoje, é 4 vezes maior o número de crianças mortas que a Segunda Guerra Mundial. Na guerra, tem uma guerra, um conflito, uma guerra que tem entre Ucrânia e Rússia, são 3 crianças por 1 milhão de habitantes. Na Palestina são 4.100 vezes a mais. Quer dizer, são números estratosféricos, enormes. Se a gente for fazer uma comparação com o Brasil, os 3% da população de Gaza que está morta hoje, equivaleria a 7 milhões de habitantes. As crianças mortas em 2 anos equivale a 1 milhão e 800 mil crianças. São números gigantes. Como é que os caras não vão se São números. Como é que não vão se revoltar, né? E pior de tudo, não é só a revolta, né? A revolta é. O pior de tudo é não fazerem nada. E além de tudo, esses mortes ainda existem em Gaza um ecocídio. Tá? Em Gaza existe um ecocídio. 50% das terras agrícolas hoje foram destruídas. Agora não tem mais, porque são números do ano passado, de outubro do ano passado. Tá? 67%
das terras cultivadas estão danificadas. 95% do gado foi eliminado. 99% dos frangos foram eliminados. Mais de 95% da água, a água para beber em Gaza é imprópria. Não é potável. 97% dela não é imprópria. Quer dizer, tu consegue fazer uma... Assim, ó, imagina uma fila para as pessoas pegarem a comida, certo? Crianças, mulheres, homens, idosos, jovens na fila para pegar comida. E essa fila se torna mortífera, porque vem são mortos, atiram nessa fila, as pessoas caem sobre a comida, sobre a água, não vão beber nunca mais. Existiam 400 pontos de ajuda humanitária dentro de Gaza, que eram cuidados pela ONU e por ONGs, certo? Israel fechou todas elas. Fechou todos os pontos de ajuda. Apenas deixou 4 pontos. E esses pontos se tornaram mortíferos para os palestinos. Né? Sim, colocaram as coisas no curral. Exatamente. A pessoa vai para a fila para pegar um alimento e ali ela é morta. Ela cai sobre o pão, sobre a água, que ele é beber que jamais conseguir beber. Quer dizer, é um absurdo, né? Para te fazer uma comparação com o Brasil, que eu estava dizendo assim, ó, mais 6 milhões de brasileiros mortos, 30% são crianças, né? Seriam quase 1,5 milhão, 1 milhão e 800 crianças. 94% dos hospitais deixaram de existir. 94% dos hospitais de Gaza deixaram de existir. Se fosse aqui no Brasil, seria mais de 7 mil hospitais. Nós temos hospitais públicos e particulares. Nós teríamos um pouco mais de 400 hospitais para atender toda a população brasileira. Aqui, é suficiente? Claro que não. Nós aqui com um em 13 os 7 mil que nós temos aqui já não são suficientes. Imagina isso aqui. 87% das escolas foram destruídas. 80, seriam mais de 40 mil escolas aqui no Brasil destruídas, entendeu? Universidades. 95% da população foi forçada a abandonar suas casas em razão. Deslocamento para o norte, deslocamento para o sul, volta, e hoje todos estão morando em tendas. E essas tendas são atacadas também. Já não tem mais casa, não tem mais prédio, não tem mais hospital, escola, não tem mesquita, não tem mais igreja. Em razão, tudo isso foi destruído e agora estão destruindo as próprias tendas. Estão sendo atacadas, as pessoas estão sendo mortas. Exatamente. Então, é muito bom. E agora falando, você tem um projeto de lei da Tabata Amaral, certo? Deve todo mundo ter visto agora, está tudo aqui em rede social, está o povo dos locais, né? Que é a PL é uma PL, como é que é o número da PL aqui, ó? É a PL 1424, né? Que propõe definir antissemitismo qualquer pessoa que criticasse o Estado de Israel. Qualquer pessoa que criticar o Estado de Israel seria colocado como antissemita. Quer dizer, eu não poderia mais... O presidente Lula seria enquadrado no antissemitismo, porque ele falou que é um genocídio que está acontecendo lá. Eu não posso mais criticar... Cara, exatamente. Essa lei, sendo que existe uma lei no Brasil antissemita, que é na atual legislação, o antissemitismo é enquadrado na lei de crime de racismo, que é de 1989. Então, que torna o preconceito contra judeus um crime, certo? Contra judeus. E contra palestinos? Não, contra judeus, mas judeu é uma religião. Israelense, que é uma posição. Exatamente. Eu não posso... essa lei é de antissemitismo, né? Não é assim, ó, até uma... Tá funcionando aqui? Tá. Então, assim, até dá para ter uma discussão sobre ser uma religião, uma etnia. O ponto é, ser anti-sionista, fazer a crítica ao Estado de Israel não é criticar quem é judeu, em qualquer sentido. Estou criticando o Estado de Israel, estou criticando o Netanyahu, o governo de Israel atual, entendeu? E para além, assim, é criticar a ideologia sionista, que é uma ideologia de dominação. A crítica, porque existe sionista
no Brasil, brasileiro ateu. Existe sionista brasileiro católico, existe sionista estadunidense evangélico. Pode ser sionista sendo qualquer tipo de pessoa do mundo. Se tu defende esse Estado de Israel, essa dominação colonial, que os palestinos não possam voltar para suas casas, que eles possam ser massacrados, tu defende esse projeto político tão sionista. E é isso que a gente enfrenta, o sionismo. A gente é anti-sionista, né? Tá, me diz uma coisa. Se vamos supor assim que eu sou um daqueles bandidos do bairro que pega lá e se veste com a bandeira de Israel, automaticamente eu sou antissemita? Antissemita? Não, se tu tivesse com uma bandeira de... Se eu me categorizar agora que é o seguinte, Israel é canal e não sei o quê, aí tô lá com esse negócio da bandeira de Israel aqui, entendesse? E digo que bora jogar mais! Automaticamente eu já sou. Porque Hamas é uma das coisas. Podemos chegar lá. Justificativas que se tem para poder ter essa dominação. Mas o Hamas foi criado em 1987. É um grupo político e social. Tem duas divisões. Ele surgiu em 87. Tudo isso que nós estamos falando começou em 47. 47 anos. E começou antes. Começou em 1897, lá naquele congresso que teve na Suíça, na Basileia. Quer dizer, começou tudo lá. Não existia Hamas, não existia. É a mesma coisa que eles hoje dizem que vão atacar o Líbano ali por causa do Hezbollah. O Hezbollah surgiu em 82. Certo? Quer dizer, antes. E a guerra civil que teve no Líbano por anos e anos, que Israel invadiu o Líbano várias vezes. Qual o motivo? Que motivo existia antes? Quer dizer, não é o Hamas, não é o Hezbollah, não é o Irã, que dizem que o Irã tem armas químicas, armas nucleares, mas não tem. Assim como fizeram esse projeto com o Iraque, assim como fizeram com a Líbia. Isso aí em toda a região, e até hoje não encontraram nada. Eu acho que assim. Só que a Palestina sofre esse massacre, esse genocídio já há 80 anos. Bem antes de nascer muito antes, bem antes de todos esses grupos, exatamente. Antes da OLP, do Yasser Arafat, antes do Fatah, antes de todas essas organizações. Quer dizer, desde aquele lá, o genocídio de Deir Yassin foi em 1947. Era uma aldeia pertinho de Jerusalém. Eles entraram lá e mataram os quase 250 habitantes que tinham lá. É um dos massacres, 47. Em 82, quando tinha guerra civil no Líbano, e aí tiveram que fazer para fazer uma trégua, sempre para fazer uma trégua, o lado que vai sempre sofrer é o lado palestino, sempre que aceita qualquer negócio, exatamente, eu estava com nós. A OLP, a organização palestina, que estava no Líbano, ela teve que sair de lá. Era um dos condicionantes. Ficaram as mulheres e as crianças. Depois que saíram os guerrilheiros palestinos, que saíram para a Argélia, o que aconteceu? Entraram no acampamento de Sabra e Shatila. Mataram mais de 3.000 pessoas. Quer dizer, que rendição é essa? É sempre o lado palestino que tem que ceder. Vários acordos de paz foram feitos, de Oslo, por causa de todos eles, nenhum acordo de paz foi respeitado. Nenhuma resolução, exatamente, todos os acordos são quebrados por Israel. Todos. As resoluções da ONU, a 242, por exemplo, de 1967, que determinam o retorno, a retirada do exército de Israel, das forças armadas de todo o território palestino, não foi cumprida. A resolução 2334, de 2010, que determina o fim dos assentamentos, não é cumprida. Nenhuma resolução é cumprida. São centenas de resoluções que existem na ONU e nenhuma é cumprida. E Israel não sofre nenhuma sanção. Nenhuma sanção, nada. Porque qualquer sanção que for fazer, os Estados Unidos barra. Porque ele tem esse direito de voto. A ONU não deveria ter esse direito de veto. De 5 países que têm direito de veto. Porque se tu faz uma votação, a maioria ganha, mas não quer. Então não vai ter. Tu vê que esse troço é tão grave, tão premeditado, vamos dizer, é premeditado. Porque, por exemplo, assim, Estados Unidos não cumpriu nenhum acordo que eles fizeram com os indígenas deles lá. Nenhum. Pelo contrário. Exatamente. Isso é o colonialismo. Sai daqui, isso é o colonialismo. Aí chega lá, mata metade dos homens, chega lá, mata outra metade.
não cumpriram também nenhum acordo que fizeram com os países árabes também. Então, é prático. Parece que assim a gente está revendo. E aí, se os caras chegam e dizem assim, porque o Hamas é bandido, pô, cara, pelo amor de Deus, quem está em consciência tem sangue de vaca? Se os caras agora, há pouco tempo, se os caras vão lá, pegam o teu celular no meio da rua, tu quer dar tiro? Como é que os caras estão lá invadindo as casas das pessoas, violentando as mulheres das pessoas, matando os filhos das pessoas, matando as crianças das pessoas, e não vai surgir algum movimento que vá se revolucionar contra isso? Ninguém tem sangue de barata, pelo amor de Deus. Né? E aí você falou do Doidinho de Bairro, né? O Doidinho de Bairro, ele está sendo um sionista, está apoiando um projeto sionista. E qual é a questão que tu apoia o sionismo? Assim como quando tu apoia o comunismo, tu está a favor do racismo. Tu está a favor da dominação, da violência, de negar a humanidade de alguém. É isso que a pessoa está fazendo. Ela pode não ter ciência disso, mas ela está defendendo um processo de extermínio, um projeto profundamente racista. É isso que ela está fazendo. Para quem quer ser antirracista, tem que ser necessariamente sionista. Tem que ser necessariamente contra a existência de um Estado que a sua própria fundação é a dominação de um povo. É um massacre de um povo. Então, isso tem que ser muito, muito, muito nítido, para não ter confusão assim, sobre isso. Né? E aí, essa é a diferença de saber o que é o antissemitismo. O antissemitismo é quem atribui a pessoas de religião judaica ou pessoas que consideram judeus por etnia a características inatas. Então, existem várias teorias da conspiração em torno de judeus, que foram muito usadas, inclusive, durante a Alemanha nazista, teorias que atribuem um caráter negativo a judeus por si só, o que não tem nada a ver com ser contra a existência do Estado de Israel, porque existem muitos, não são poucos, judeus anti-sionistas. Né? Existem teóricos fundamentais, importantes, como, por exemplo, o Norman Finkelstein, que tem livros e livros publicados hoje contra a existência do Estado de Israel e criticando diretamente o genocídio do povo palestino. Claro. Né? Aqui no Brasil, a gente tem o Breno Altman, que é um judeu também anti-sionista, né? Inclusive muito atacado por instituições sionistas. Né? A gente tem coletivos no Brasil. Confederação Nacional Israelense, né? Confederação Israelita Brasileira. Exatamente. E aí, isso tem que estar muito nítido. E Hamas? Hamas é uma força política muito forte em Gaza, nem toda a Palestina, né? Que sim, tem o maior poder político em Gaza, mas é uma dessas forças políticas, tem outras, tem a FPLP, que eu tenho mais que eu tinha, inclusive, pela FPLP, o Vale, pelo que a gente conversa também, tem outras forças políticas, e elas estão todas... É o grupo do atual presidente brasileiro, o palestino, que é o Mahmoud Abbas. Isso também tem outros grupos palestinos. E esses grupos políticos, por exemplo, a FPLP está junto com o Hamas, mesmo eles tendo muitas divergências na luta contra a dominação do Estado de Israel, contra o genocídio do povo palestino. Porque a única coisa que resta ao povo palestino é lutar. Porque Israel, o projeto sionista, quer todos eles mortos. E aí, eu acho muito ruim, inclusive, um erro muito grande, que quando teve em outubro, aquela ofensiva palestina que rompeu o cerco, sequestrou soldados israelenses como reféns, porque antes disso já tinham milhares e milhares de palestinos reféns pelo exército de Israel, inclusive, sobre diversas condições muito, muito piores. Né? Mas então, naquela pequena ofensiva do povo palestino, muita gente já foi muito rápido em condenar. Então, ou seja, é dominado, massacrado quando tu tenta te levantar minimamente para ter uma gota das tuas casas de volta, na luta pelo teu direito a retorno para tua casa, para poder ver teus familiares de volta, para poder ver a casa onde a tua mãe viveu e que ela nunca pôde voltar, onde teus ancestrais viveram. Então, quando tu faz um passo nesse sentido, aí não, aí tu é terrorista. Aí a gente tem que todo mundo condenar. Então, a gente só pode aceitar que a luta do povo palestino é justa quando ele está de joelho. Não. Quando a gente fala que uma Palestina livre do Real Mar, a gente quer o povo palestino de volta às suas casas, que não exista mais esse Estado de Israel, ou seja, um Estado único, democrático, onde todo o povo possa viver em seus direitos políticos, um Estado laico. É isso que a gente está falando, um Estado único. Então, sem essa dominação militar, não é acabar com o povo, não é acabar com um sistema de dominação muito
poderoso, com muito apoio militar, com muito dinheiro. É sobre isso que a gente está falando, né? E aí, isso tem que ser muito bem entendido, porque existe muita mentira, muita tentativa de enganar sobre o que é a luta palestina. Deshumanizar para poder. Exatamente. Exatamente. Mas Mas é como se a dor humana não tivesse fronteiras. Né? uma coisa que eu queria É uma saber, diferença. que ele falou a respeito do Estado laico. Como assim Estado laico? Todo mundo palestino tem uma religião? É que assim, ó, ele Não. diz assim, antes da criação do Estado de Israel, era a Palestina. E dentro da Palestina viviam palestinos muçulmanos, palestinos judeus e palestinos cristãos. Dentro da Palestina. As três religiões monoteístas que saíram de lá. O pessoal acha muito errado, acha que todo palestino é muçulmano. Eu sou muçulmano, mas existem muitos palestinos cristãos, até hoje, e vivem na Palestina. A igreja da Natividade, também, ela foi fechada por 40 dias agora. 40 dias. Durante a semana da Páscoa, não se pôde fazer missa lá dentro, na igreja da Natividade, onde Jesus Cristo nasceu. Ficou fechada. Nem os padres, nem os turistas, ninguém pôde entrar lá. Simplesmente fechou. Em 2000 anos, nunca tinha fechado. As bombas de Israel perguntam para ti se tu é muçulmano, se tu é cristão, se tu é judeu. Então, não... As bombas de Israel não perguntam. Elas vão te matar. Do mesmo jeito. Se tu é LGBT, se tu é homossexual, o que tu é, a bomba de Israel não pergunta. Por isso, diante de uma situação de colonialismo, a principal questão moral fundamental é lutar contra o colonialismo. Isso é uma lição histórica que as lutas coloniais do mundo nos ensinaram e que a gente nunca pode esquecer, né? É uma lição fundamental. Cláudio, se eu te falar agora do Holocausto, dos campos de concentração, você fica horrorizado. A primeira coisa que veio na imagem da cabeça, 6 milhões de pessoas que dizem, né? Foram mais de 20 milhões que morreram lá. Foram russos, ciganos. Quer dizer, a pessoa fica horrorizada, certo? Ninguém viu isso aí. Durante a guerra, ninguém viu. Tudo isso foi descoberto após terminar a guerra. Descobriu os campos de concentração. Sabia, mas não tinha ideia, não tinha noção, não tinham ideia das câmaras de gás. Eram muçulmanos, judeus, ciganos, gays, várias etnias, africanos, muitos. Ninguém sabia. Depois o mundo ficou horrorizado. O que está acontecendo em Gaza, o mundo inteiro está vendo. Todo mundo vendo. É uma guerra televisionada 24 horas por dia. Qualquer canal, se botar a mídia hegemônica, não vai mostrar. A Globo mostra muito pouco. Aí se botar em qualquer canal do YouTube, está sendo discutido ao vivo. As pessoas estão vendo o meu povo sendo massacrado e assistindo isso em casa. Quer dizer, se tornou uma coisa. A indiferença humana, acho que ela mata. A indiferença mata muito mais do que as bombas. Como se tivesse assim, ó. Depende de onde a gente nasce. Se tu nasce no Oriente Médio, se tu nasce no país árabe, não é gente. Nasce na África, a gente nasce no continente americano, na América do Sul aqui. Não somos gente. Gente é só o Ocidente, só a Europa e os Estados Unidos. Canadá. O resto não são pessoas. Para mim, não importa se morre ou não morre. Certo? É a mesma coisa. Ninguém fala do massacre que aconteceu no Congo durante a dominação belga. Foram mais de 20 milhões de ingleses mortos antes dos 40, 50 anos que eles estiveram lá. Tudo para pegar o diamante e o ouro deles lá. Quer dizer, é tudo diferente. Isso só importa. Como se nós não fôssemos humanos. Exatamente. Como se nós não fôssemos humanos. Segue tudo igual. Exatamente. O diamante não sabe se aquele diamante é um diamante de sangue ou não. Exatamente. Aqui uma pergunta. O dia de ação, uma pergunta para nós aqui. O sionismo é baseado na dominação do território e na religião, povo escolhido por Deus? O judaico escolhido por Deus não tem. Olha, existe uma coisa, coloca na capa, né? O discurso da coisa. Então, se trata muito de uma forma que é falsa, que na verdade é falsa, que se trata de um conflito entre
regiões, ou um conflito, ou também o conflito entre, como se fossem nacionalismos um contra o outro. Ambos é falso. A questão fundamental, e no que o sionismo é baseado, é um projeto político de dominação, com interesses econômicos e estratégicos. Né? Essa é a base real do sionismo e de Israel. Por isso que a gente pode perceber, inclusive, como que Israel se comporta no Oriente Médio. Porque o Israel não é um problema só para o povo palestino. Israel é um estabilizador constante do Oriente Médio. Israel domeia e domina, tomou um pedaço da Líbia recentemente, inclusive. Né? A Síria, Síria também. Líbano. E o Irã agora é o da vez, na guerra da vez. Mas Israel é um estabilizador constante. Por quê? Porque ele serve. É um Estado que está lá para facilitar a entrada de capitais dos Estados Unidos e da Europa. E esses capitais assim, são grandes empresas que vão querer entrar e ganhar e pegar, explorar a obra naqueles locais, acesso a isso, acesso privilegiado. Então é sobre grana, sobre exploração. E isso se conecta muito, a gente estava falando aqui, até colocou na descrição, né, sobre o sindical, o trabalhador, são lutas que se conectam, né, em diversos sentidos. Gente, assim, olha, Israel vende armas, conhecido internacionalmente pela venda de armas. Israel vende armas com selo de testado. O Brasil compra armas de Israel, armas testadas em crianças palestinas. Sabe quem usa as armas no Brasil? A polícia militar. Sabe quem morre com as armas? A população negra periférica do país. A população negra periférica também são os trabalhadores mais explorados no país. Né? Então, está tudo conectado. A grande burguesia brasileira apoia o projeto de Israel. A grande burguesia internacional do Brasil, por exemplo, grandes empresas, por exemplo, McDonald's, a antigamente, depois saiu, mas assim, a empresa de óleo no Brasil tem até grande posto delas, esqueci o nome agora. Mas a empresa de petróleo no Brasil, a grande burguesia em geral apoia isso, né? E tem interesses econômicos nisso, e explora o trabalho do Brasil. São contra a escalação comum, são contra a exploração de trabalho, né? Então, historicamente, não é raro os trabalhadores se mobilizar para lutar com a opressão. Por exemplo, em relação ao que acontece hoje, né, o Estado de Israel, os trabalhadores negros, portuários, bloquearam, fizeram uma greve no porto para que não saíssem armamentos combustíveis e mantimentos para Israel, para não enfraquecer o poder de Israel e na sua capacidade de massacrar o palestino. Então, muitos trabalhadores têm esse poder, essa capacidade. Vários têm, da Itália também fez isso, bloqueou navios que estavam lá. E quando é que no mundo que a gente tem, de fato, grandes oposições ao colonialismo, a gente vê as grandes revoluções anticoloniais, que acabaram em vários países, teve um papel fundamental dos trabalhadores. Teve papel de trabalhadores de outros países para esses processos de o internacionalismo dos trabalhadores é fundamental. E, infelizmente, a gente vive hoje um momento de muito recuo dos trabalhadores internacionalmente, né? Muito pouca organização. Então, a gente fica na expectativa de que o poder político, que nunca serviu para a gente, vai fazer algo para parar esses massacres. Só que aí, tu que está ouvindo a gente, assim, ninguém vai fazer a gente, só os de baixo vão pelos de baixo. E a gente tem que a gente é de baixo, os palestinos, a gente é América Latina, a gente está muito a mercê do que os países do centro do capitalismo, como os Estados Unidos e Europa, podem vir intervir no Brasil, como já querem as terras raras aqui no país, Dos primeiros mundo. Exatamente. Foi o que aconteceu com a Venezuela. 20 anos falando do Chaves, do Maduro, que não tem democracia, estão explorando o povo, estão roubando dinheiro do povo, que estão massacrando o povo. Entraram na Venezuela, tiraram o Maduro, quem ficou no poder era o dele, todo mundo que estava lá no poder, etc. Para nós o que interessa é mesmo o petróleo. Ele falou, nós queremos o petróleo. O resto vocês decidam. Vamos tirar Pronto. porque tá E é isso exatamente o que acontece. Nesses 40 dias, nos 40 dias que teve
a, a guerra de Israel, os Estados Unidos contra o Irã, onde o Irã fechou o Estreito de Hormuz, o mundo ficou em pavor. Vai faltar petróleo, vai faltar energia, vai faltar. São 2 anos e meio agora, um genocídio em Gaza, que as fronteiras desapareceram abertas, não entra comida, mas nem petróleo, não entra comida, não entra remédio, ninguém fala nada. Normal. É como se estivesse normal. Mas o Estreito de Hormuz fechou por 40 dias, o mundo foi confuso. Vai faltar o petróleo, vai faltar, o mundo vai parar. O mundo, quer dizer, são 2 pesos e 2 medidas. Tão grave. São dois, exatamente. Exatamente. Isso não tem nada a ver com o que passa pelo Estreito de Hormuz aqui. Mesmo assim, Por exemplo, a guerra no Irã começou em fevereiro, 22, terminou em 24, com um cessar-fogo, que por enquanto não sabe até onde vai. Na faixa de Gaza foi atacada 36 dias dos 40 dias de guerra. Quer dizer, 36 dias teve ataque na faixa de Gaza. Morreram 107 pessoas, 342 feridos. 92% das evacuações médicas foram bloqueadas. Quer dizer, dos 7.800 pacientes que estão gravemente feridos, apenas 622 saíram. 92% foi bloqueado. Mais de 18 mil pacientes que estão com doenças críticas, que precisam de evacuação, só 20% foram evacuados. Só 20%. Dos 18 mil, apenas 20% deles, 3.600 puderam sair. Desses 18 mil, 4 mil delas são crianças. Tá? Quase os 25 mil caminhões de ajuda humanitária que precisavam entrar em Gaza, apenas 5 mil entraram, 20%. Os outros estão parados na fronteira. Quer dizer, Gaza ainda está em uma crise alimentar gigantesca. Segundo dados da ONU, 1.600.000 pessoas avaliadas, 1.885, quase 2 milhões de pessoas, estão na fase 5, fome extrema. Fome extrema. Tá? 571 pessoas estão na fase 4, de emergência. 1.028.000 pessoas estão na fase 3, de crise alimentar. E 475 mil pessoas estão na fase 2, que é o estresse alimentar. Tá? Quer dizer, exatamente, se conseguir comer. E não. E 40 dias ficou fechado o Estreito de Hormuz, o mundo foi pavoroso. Não vamos ter mais petróleo, não temos energia, não vamos poder sair com o meu carro. Mas alimento para a Gaza entrar, não entra. Eles são 2 pesos, 2 medidas totalmente diferentes. E como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode parar a máquina de guerra de Israel? Como é que podemos parar isso aqui? Já estava anotando aqui, ó. Fazer. O que fazer? Quer dizer, em primeiro lugar, fazer o que fizeram na África do Sul, isolar Israel. Todos os povos têm que romper as relações com Israel, tanto diplomáticas como qualquer relação. Não pode ter, tem que ser isolado, certo? Que é a maior pressão que tem. Essa é uma das expressões. Deu certo. Tem que fazer esse isolamento, exatamente. Porque senão eles não vão parar. Porque resolução, a ONU faz. Não tô nem aí. Para que pode fazer o que vocês quiserem. Certo? Não tô nem aí. E essa até ridiculizando a ONU. E existe um movimento internacionalista, assim, que é o BDS, movimento de boicote, desinvestimento e sanções. Né? É uma tática internacionalista muito acertada, muito funcional, que é justamente boicotar empresas ligadas a Israel, desinvestir em capital que vá a Israel e fazer sanções no sentido de, justamente o que o Ali falou, pressionar para que o governo rompa relações com Israel, rompa relações militares, econômicas, políticas, diplomáticas. Então, por exemplo, falar que não se venda petróleo, que o Brasil não compre água para Israel, não venda petróleo para Israel, que a classe tem que fazer isso todo, assim, né? Porque conforme a gente consiga pressionar, e aí tá, o Brasil tem que romper, já deveria ter rompido, inclusive. Acho que isso
No mundo inteiro, a gente está num recurso da classe trabalhadora no mundo que não conseguiu emplacar, forçar o governo, através de ação ameaçadora das massas, a romperem as relações. Mas esse é o objetivo. E o que a gente tem que fazer? O que a gente pode fazer? Eu tenho que fazer, né? Aí um título do revolucionário que eu gosto muito, do Lenin, a gente precisa de organização para isso, né? A única saída de baixo conseguirem parar isso, conseguir vencer, é a organização. O povo palestino ainda existe, hoje se organiza, ele se defende, senão ele não existiria mais em Gaza, Palestina, né? E a saída é a organização. Então, assim, é a organização sindical, é os grêmios estudantis, é a organização de bairros e moradores, e como instrumentos políticos, né? E pressionando tanto na luta política por libertação, por direitos aqui, mas na luta internacionalista também. Então, se a gente tem pressão, força organizada, a gente consegue parar a produção. E aí que tá. Se tem uma coisa que os patrões, os ricos, que são quem apoia o Estado de Israel, o coração deles está no lugar, o coração está no bolso. E a gente tem que apertar o coração deles. Para de produzir. Para de produzir, para de ganhar. Mexeu no bolso, peraí. Vou pensar duas vezes. Exatamente. E é assim que os trabalhadores têm que ter. É a Globo Multa, que são navios que saíram agora de Barcelona, já saiu mais de 4 ou 5, mais de 4 excursões já. Nenhuma conseguiu chegar a rasa. Agora vamos ter em torno de 70 navios, são mais de 600 pessoas que estão vindo com ajuda humanitária, mas são navios pequenos. Quem deveria estar fazendo essa ajuda é a Marinha do Brasil, é a Marinha Espanhola, é a Marinha Francesa, a Marinha Britânica. Quer dizer, os governos que não fazem, a população civil está fazendo isso. Então, é uma maneira de apoiar o Global Sul, apoiar o BDS, que é o boicote, desinvestimento, sanções da Israel. Todos esses movimentos são movimentos pequenos, mas que estão surgindo efeito. E eles estão surgindo efeito. E estão crescendo, exatamente. Então, o apoio das pessoas, dos trabalhadores, das pessoas de bem do mundo é importante. Tem links que nos levam a eles? Tem. Todos aqui na descrição dos vídeos. Desse vídeo, dos cortes que saírem desse vídeo, a gente vai deixar todos os links ali para quem tiver interesse de apoiar a Global Sul e também o BDS. E deixamos a parte do comitê também. A página do comitê, quem quiser nos apoiar, também, quem quiser conhecer o nosso comitê, estamos também. Os nossos aqui, olha, pouca gente não apoia, cara. Mas tem sempre alguém que não apoia de outra forma. Por exemplo, né, aqui para nós é um pouco mais fácil, para nós a gente não é computador. Já é legal. Queria ser Centec com isso com a gente. O outro chega lá, cria a cultura de anúncio com nós, não tem o microfone. Mas esse é um caso mais sério, é uma coisa mais intrínseca, né, que está dentro da nossa realidade de uma forma bastante difícil de gerir. Porque a gente vai, se a gente for pensar assim, parou por causa do petróleo aqui, que a precisava fez a gás do caramba, e o esteve de orgulho e o petróleo, aquele negócio todo, subiu a gasolina de forma exorbitante, todo mundo já começou a falar, e a nossa passividade em relação ao que acontece hoje no gás é surpreendente. Não é tanto parte de Gaza, em todo lugar, em Cuba. Pois é. Em Cuba, na própria Venezuela, o próprio país dele na África, né? No Iêmen, não está acontecendo. Não é o mundo inteiro, é uma ação global. Mas a questão palestina é uma questão básica. Se resolvermos a questão palestina, boa parte desses conflitos que serão resolvidos. Porque estão todos. Israel é uma base para os Estados Unidos, para o Ocidente, no Oriente Médio, para poder controlar toda a riqueza que sai de lá. Que é o petróleo. Tu viu, em
Apenas 20% do petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz. 20%. 80% vai para outros locais, quer dizer. E assim mesmo deu todo esse estresse. Então, tu imagina. Acho que é muito da forma que é falado, Exatamente. da forma que é dita, o poder o propagandear de uma certa forma que tu vai conseguir despertar o interesse do outro. E eu acho que assim, a verdade é que a luta política ela também é muito educativa. Então a gente está um período assim de poucas greves, eu acho que em geral pouca se aposta pouco nessa luta de ação direta, da greve, das ruas, e tem se apostado muito no institucional, nas eleições, que assim ninguém nega que existe um papel, mas qualquer transformação significativa vai acontecer, só pode acontecer com forte base organizada, né, sendo imposta. E isso num longo prazo de que a gente precisa, sou comunista, né, gente? A gente precisa organizar os trabalhadores ao ponto dos trabalhadores tomarem o poder. Tomarem o poder. Porque, assim, a gente tem sim, mais de um século de capitalismo no Brasil, a gente tem séculos de capitalismo no mundo, o que a gente tem é guerra, é colonialismo, mesmo depois de séculos, é exploração, é o fascismo retornando, é o desastre climático, é o que a gente tem, é o que está dado, né? E só os trabalhadores organizados vão conseguir transformar a realidade. Não, não existe saídas fáceis, não dá para acabar com o imperialismo, que é o que o imperialismo, né? Essas burguesias aí, seus estados disputando capital. Né? A gente só acaba com isso com os trabalhadores como classe global derrotando suas burguesias. Derrotando suas burguesias. E aí, claro, a gente tem que ter vitórias, buscar lutas imediatas. A questão palestina é preciso lutar. Felizmente, uma revolução internacional tem que acabar com a coisa da Palestina, né? Mas, tipo, com o movimento organizado, a gente consegue arrancar que os estados parem de apoiar Israel. É possível, é possível. Se o Brasil, que aqui no Brasil, consegue forçar que o Brasil rompa tudo com Israel, do tamanho que o Brasil tem, a importância que o Brasil tem na América Latina, isso pode dar uma abertura histórica para diversos outros países romperem também. Isso dá estímulo. Se o movimento dos trabalhadores em um país consegue arrancar isso, de outros países se mobilizam e tem mais força para arrancar. Enquanto a gente não consegue arrancar, fica nessa situação. Então, assim, a roda da história vai girar, a gente tem que fazer força para ela girar. Mas se ela começar a girar, fica mais fácil ela seguir girando. Tem uma observação a fazer a respeito disso aí. Eu acho que o que impede da política, tá? Em âmbito político, não estou falando do movimento organizado dos trabalhadores, até mesmo porque a gente ainda tem que reestruturar isso. Acho que quando veio a Constituição de 88, e logo em seguida, ali dos primeiros anos, talvez ainda tinha todo esse movimento, e a gente foi perdendo isso relativamente, conforme a gente foi conseguindo, depois que a gente obteve as lutas do terceiro salário, tal coisa, todas essas questões trabalhistas que nós conseguimos, e que em 2017 foi perdido, praticamente quase a metade desses direitos que a gente teve, na derrota. 30 anos de luta e perdemos tudo em 2 anos. Em 2 anos de Temer. Depois disso, a classe trabalhadora ela tem ficado muito mais individualista. A gente não pensa mais coletivo. A gente acha que, assim, ó, hoje em dia, como foi implantado na nossa cabeça, eu me colocando como classe trabalhadora também nessa equação, que a culpa é tua. A culpa é tua porque tu não tem um carro, a culpa é tua porque tu não juntou teu dinheiro para comprar não sei o quê, a culpa é tua porque tu não tivesse o mérito de alcançar. Então, esse discurso meritocrático, esse discurso que vem acompanhado daquela coisa assim, tu está sofrendo nessa vida, mas na próxima tu vai te dar bem, pode deixar, fica tranquilo, entendeu? Se vamos colocar aqui a fé nesse negócio. Tudo isso nos afasta do coletivo. Quando a gente chega numa igreja e o pastor olha para ti, a salvação é individual. Entendeu? Isso te afasta desse movimento também. Eu não estou aqui tentando passar plano porque a gente não está se juntando a uma causa que é justa, que é necessária, que é urgente, que é a causa da Palestina. Mas eu estou dando aquilo que eu tenho visto. Eu estou no meu primeiro mandato como presidente, cara. Eu estou aprendendo ainda como é que está. E o que eu consegui ver nesses 4 meses de mandato é isso. A gente não tem erro.
A gente, pelo menos a minha classe, principalmente, é bastante dispersa. E a batalha de todo sindicalista, principalmente daqui, do pessoal da CUT, principalmente da CTB, que a gente se reúne para poder achar algum denominador comum, se expõe a alguma luta efetiva municipal aqui, etc., é a dificuldade que a gente tem de unir 4 ou 5 pessoas num objetivo. A dificuldade que hoje a gente tem de fazer uma assembleia. Cara, pescadores, eu tenho pescadores que estão sindicalizados aqui, que vão desde aqui na cidade do Rio Grande até Vitória, no Espírito Santo. Tem gente nossa do nosso sindicato lá. Hoje em dia, com a rede social, com a facilidade que a gente tem de fazer uma assembleia virtual, tá difícil, velho. Então, assim, é muito difícil. E em questão do lance político, isso na parte do trabalhador. E na questão política, pô, cara, os caras meteram uma sanção de mais de 50% ali, o Trump meteu, e a gurizada começou a chiar pra caramba. Deu um baita do rebu, né? Então, eu acho assim, ó, como o movimento é coordenado por Israel e Estados Unidos hoje é considerado como a maior potência mundial, talvez isso iniba muitos países de forma política, né? Falando lá dos seus contratos ali com outros países, etc., de fomentar também isso. Isso é só uma coisa que eu estou aprendendo agora aqui com vocês. Né? Vendo tudo que está sendo, tudo que está nessa questão sendo falado, e fazendo uma análise superficial desse problema, mais assim, de intervenção. Assim, né, aquele negócio. A luta é dura, né? Existe uma pressão poderosíssima dos Estados Unidos e lutar contra Israel e contra os Estados Unidos não é fácil. A grande dureza e a grande questão é não temos alternativa. Não há como combater o sionismo. Lutar contra os Estados Unidos, lutar contra Israel, está lutando contra o sionismo, que é o que está dominando o mundo de 48 para cá, depois da Segunda Guerra Mundial. É o grande domínio do mundo. E a gente precisa lutar contra isso. Lutar contra o imperialismo está ligado com o sionismo, como o Alho trouxe, é sobrevivência. Eu acho que a gente nunca deixou de estar sob ameaça. A América Latina vive sob a ameaça do imperialismo. E tentar esperar que se a gente baixar a cabeça, a nossa vez não vai chegar é falso. Vai chegar. Entendeu? Então, exatamente, vai chegar. Aí pode agir no processo, né? É isso que a extrema-direita não faz, eles agilizam o processo. Mas, e aí, eu acho que eles nem pacificam, né? Eles ligam o trator que estava devagar para ele passar por cima dele mais rápido, né? Mas, só que aí que tá, não basta só a gente tentar desacelerar. É preciso enfrentar, a gente precisa apostar no conflito e ter que pegar coragem para isso, né? E aí é isso, dureza, essa é dureza. E assim, são momentos dos trabalhadores embaixo, recuado, no qual tu vai chamar um ato com pouca gente, tu vai tentar organizar, eu acredito que é uma assembleia e vá pouca gente, o movimento estudantil se chama assembleia estudantil, mas poucas pessoas, é isso. Só que ao mesmo tempo é preciso ir construindo, chamando e aproveitando cada momento de luta para apostar na luta. Porque a luta vai educar e vai fazer mais gente ir. Agora, se as pessoas acreditarem e a gente ensinar que a luta, que não precisa da luta, ou que lá de cima vai se resolver, aí a tendência tem as pessoas não irem mesmo. Né? A tendência é as pessoas não irem mesmo, achar que não precisa, achar que não tem seu papel, e aí eu acho que isso é fundamental. E é preciso dar uma alternativa real, dar vislumbre de que existe outro mundo possível, é possível a gente sair do marasmo, é possível parar genocídios, é possível acabar com o colonialismo, é possível derrotar o imperialismo, é possível. Se os trabalhadores se organizarem, tem como. Né? Com uma tática certa, com uma estratégia certa, é possível. Né? E críticas às práticas genocidas e terroristas do Estado de apartheid de Israel não podem ser classificadas como antissemitismo. Porque se eu estou criticando um Estado
por suas ações, as suas ações políticas e governamentais, eu não estou criticando o judeu, estou criticando o Estado de Israel. Exatamente. Então, não pode ser classificado como sionismo. Isso é uma prática simples, certo? Não tem como. O sionismo é um modelo de governo que, logo, ele é legítimo eu poder criticá-lo. Exatamente. Eu estou criticando o sionismo. Inclusive, existem coletivos judaicos nos Estados Unidos, vozes judaicas nos Estados Unidos, que são antisionistas também. E no Brasil também. No Brasil, Tem vários. em todo mundo tem. Todo então, mundo assim, tem. ó, Exatamente. qualquer judeu é mais do que bem-vindo e faz todo o sentido um judeu defender o fim do Estado de Israel, por exemplo, ser anti-sionista. Faz todo o sentido, sabe por quê? Porque eles também foram vítimas do colonialismo. Sim. E o Estado de Israel é um Estado Hoje, o colonialista. Estado de Israel é o maior antissemita do mundo. Ele propaga todo esse ódio que tem ao judaísmo. Não são é o Estado de Israel. É o Estado de Israel tudo que ele faz. E ele tem vínculos. Aí tá, né, gente? Parece. Quem olha, acha que seria estranho essa realidade, mas isso é um fato. O governo Netanyahu, por exemplo, tem vínculos com partidos neonazistas. Tem vínculos. E assim, não é bizarro, porque o projeto deles em comum é o colonialismo. É o colonialismo. Então, ideologicamente, está perfeitamente conectado. Não é estranho. Chega a ser Exatamente. bizarro, porque, e anedótico, porque se tu for parar para analisar, tem os movimentos de esquerda geralmente, né, descrevem um certo acontecimento como o sonho do oprimido é se tornar um opressor, né? E todo mundo tinha assim, eles sofreram pra caramba lá em outros países e agora eles estão corrigindo aquilo de forma categórica, né? O reflexo daquilo. Exatamente. A gente não aprendeu com a nossa história, o povo que não aprende com a sua história tende a repeti-la. Chega a ser uma coisa bizarra, assim, sabe? E existem pessoas, e até políticos, que dizem que o sionismo de esquerda ele é bom. O sionismo de direita, do Netanyahu, é bom. Não existe sionismo bom. Existe nazismo. O nazismo de esquerda é bom? Não existe nazismo bom. Fascismo de esquerda é bom? Não tem, não existe. Fascismo é fascismo, e o sionismo é sionismo. E importante, sionismo tá? de esquerda que seja bom. Não foi só os governos de Netanyahu, os governos de direita de Israel, que mataram o palestino, que fizeram colonialismo. Os governos trabalhistas, de esquerda, todos os governos de Israel, todos os governos mataram o palestino. Todos, sem exceção. Então, tem algo que é maior do que o governo. Alguns mais, alguns menos. Todos. E dizer que o povo de Israel que está lá dentro, não apoia, ele apoia. Ele elegeu o Netanyahu 6 vezes. Nossa Senhora. Em pesquisas feitas lá, mais de 80% da população é a favor da aniquilação do povo palestino. E aí a gente tem uma coisa tem uma coisa matando ou expulsando eles lá. Tem uma coisa que é interessante. Então não tem sionismo. Sionismo de esquerda é bom. Não existe. Existe uma propaganda, uma produção ideológica muito grande dentro de Israel para ensinar desde cedo para israelenses que palestinos não são seres humanos. As escolas, os livros escolares tratam palestinos e povo árabe como animais. Como animais. Entendem? Então existe uma educação, uma produção constante na sociedade para fascistizar o povo, para ensinar racismo. Então, existem palestinos que vivem dentro de Israel, que migraram, que estão lá dentro, mas todos que vivem lá, as regiões desses palestinos têm menos investimento. Objetivamente, existem pesquisas demonstrando isso. Então, dentro do Estado de Israel está institucionalizado um sentido de apartheid. Tem muitas pesquisas que demonstram isso. Recentemente, agora, 10 dias atrás, foi aprovada a lei de pena de morte em Israel. Mas pena de morte para quem? Os prisioneiros palestinos, por enforcamento. Somente palestinos. São mais de 10 mil prisioneiros palestinos que estão, tanto na Cisjordânia, estão presos em cadeia. E todos eles nem foram julgados. A maior parte deles não foi julgada. Não, a maior parte deles não foi julgada. Existem muitas crianças. Desses 10 mil, mais de 1.000 são crianças. Crianças.
Estou falando de crianças abaixo de 10 anos, 12 anos de idade, Presa. presas, Uhum. sem julgamento, sem nada. Não existe. Médico, vários médicos foram presos por falarem que não tem anestesia, não tem anestésico para poder fazer uma pequena cirurgia, para amputar um braço, que não tem remédio para fazer hemodiálise. Por falar isso na televisão, ele foi preso. Gente, Pode ser enforcado. gente, Ele está isso sendo preso, tem. não foi julgado ainda. Isso Ele não é, pode ser culpado. isso não é só o Essa Wiley lei foi dizendo. aprovada há 10 dias atrás. Uns 10 dias atrás, agora em abril. Isso não é só o Wiley dizendo. E Tem dentro do muita parlamento, organização. E dentro do parlamento, da igreja, como é que eles comemoraram isso? Abrindo champanhe e brindando. Porque você não pode dizer que é apenas o Netanyahu. Não é apenas o Netanyahu. É a maioria do povo israelense. É a maioria. É coordenado. É coordenado. É coordenado em conjunto. E aí, gente, assim, não é eu e o Wiley dizendo essas crueldades que acontecem. Existem muitas organizações internacionais, muitos registros, muitas confirmações da própria ONU. Assim, olha, vários movimentos de direito internacional conhecidos, dados, factuais. Não é uma questão de opinião. Isso são fatos, né? E então é muito grave. É Que gravíssimo. barbaridade, cara. Que barbaridade. A gente não tem a dimensão do que acontece porque a gente não está nem perto de lá. E é o que a gente vê e a gente se ocupa durante a vida adulta. E tantas Eu outras acho que a coisas. gente está vendo muito, porque está passando direto em todos os canais do YouTube, estão passando isso aí, falam sobre isso. Só que se tornou uma coisa, a dor humana se tornou indiferente. Exatamente. Indiferente, às vezes o Quer cara se dizer, quer dizer, exatamente, eu não quero ver porque é muito sofrimento, eu não quero ver porque eu não quero ver. E fizeram uma mas a propaganda minha maior culpa, que os reféns israelenses que estavam sequestrados, que voltaram para casa. Tu pode ver que assim como eles saíram, voltaram bem alimentados, todos falando bem, enquanto os reféns palestinos que estavam sob o domínio israelense, eles voltam secos, doentes, não podendo caminhar. E o mundo não fala, exatamente. Mostra um lado e mostra o outro. E aí, o A psicólogo, mídia hegemônica é complicado. e aí o psicólogo falando aqui, né, a questão dos afetos. Porque quando a gente vê uma coisa muito brutal, muito grande, assim, a gente pode se deprimir, pode ficar melancólico, não agir. Como processos de dessensibilização acontecem, então as pessoas vão sentindo, ficam mal, ficam melancólicas, não conseguem se mexer, e aquilo vai ficando cada vez mais acontecendo. Ou a gente pode, ao mesmo tempo, se possibilitar um afeto muito melhor, que é sentir ódio. Porque é isso, a gente tem que voltar a falar disso, no sentido de que o oprimido não derrota o opressor sem ódio. Ódio não é sempre ruim. Por exemplo, uma pessoa que está sendo violentada, o ódio pode ajudar ela a se defender. Pode ajudar ela a parar, não chega. Né? E acho que a gente precisa ver as coisas acontecendo e não só se melancolizar e sofrer parado, passivo. Não, a gente tem que pegar e se indignar com o que está acontecendo. E fazer algo sobre isso. Fazer algo sobre isso. Se organizar, falar sobre, né? Se mover. Né? Eu acho que isso é muito importante. Porque eu acho que tem algo que a esquerda errou. A gente deixou o afeto do ódio na mão da extrema-direita. Como se as pessoas não tivessem o direito de sentir ódio. Isso é uma maneira, gente, muito errada de pensar afetos e sentimentos. Tá? É uma maneira muito ruim de pensar sentimentos e afetos. Porque importa o que tu faz com ele, importa o contexto dele, importa muitas coisas. Então, às vezes é muito justo se indignar, é muito justo sentir ódio. É muito justo sentir ódio de nazista, é muito justo sentir ódio de quem está matando criança, é muito justo querer fazer isso acabar. É muito justo, né? E isso nos ajuda a se mexer, não ficar só. Sem o ódio, eu não conseguiria lutar contra isso tudo, porque é isso. Eu falo com ódio, né? Aí eu sofro, eu sinto a dor,
e eu transformo em ódio, porque é isso que me deixa me levantar todos os dias para seguir lutando. É isso que a gente tem que fazer. A minha esposa me diz isso, estou na força do ódio. Ah, é? É. Exatamente. Eu já estou na força do ódio. Obrigado. Vamos falar um pouco da fundação que vocês fazem parte desse negócio Do Comitê do Palestino. Comitê da Causa Palestina. Então, Quer falar a respeito disso agora? Não, podemos falar. não, podemos falar. Assim, o comitê, ele foi uma iniciativa assim que a gente buscou construir para organizar a luta mesmo, né? Para a gente pensar tanto atos, ações na cidade, né? Fazer, buscar organizar espaços de fala para falar sobre, para explicar sobre a questão palestina, né? Explicar sobre essa luta e organizar ela. Então, o comitê ele é um instrumento político de luta que a gente criou e fazem parte ali a comunidade palestina, o Ali, né, o Khattab, vários outros palestinos e também internacionalistas. Aí tem eu, né, que sou internacionalista comunista do PCBR, tem a camarada Graça também, que também é do PCBR, que também compõe, outros companheiros O do pessoal PSOL também veio, outras o- pessoas. O Ávila, que é do PT também. Então, O Flávio Ávila também faz parte do comitê. Então, são várias pessoas que estão no comitê. e aí Praticamente o pessoal da esquerda que entra no comitê. É sempre é o comitê, exatamente. e aí, assim, a importância do comitê tá nisso e o que dá para fazer, assim, né? Apoiar, acompanhar, mas também, assim, gente, participar dos chamados, das atividades, quando tiverem, se fazer presente, se dispor a construir atividades junto, acho que é muito importante. E, claro, assim, com proximidade, mas compor o comitê mesmo. Assim, tanto disposto a construir, a lutar pela causa palestina com a gente, é mais que bem-vindo, assim, né? A gente precisa de lutadores com sangue nos olhos, disposição para tocar a coisa e para fazer a luta andar, assim, né? Tenha vontade de direcionar As esse minhas ódio. filhas, uma delas, as minhas sobrinhas também fazem parte do comitê da causa palestina, exatamente. E a gente E tem o feito. comitê já fez dois cine debate, que a gente passou filme, depois fizemos debate. Um foi na FURG e outro foi no Sinterg. Não é no Sinterg, no CPERS. No CPERS, exatamente. A gente faz palestras na faculdade, no IF, escolas, podcasts que estamos participando hoje, entrevistas, já foi do Khattab na rádio. Organizando um ato. Já organizamos atos de rua, já uns 3 atos de rua já organizamos, né? 2 aqui na cidade e um no cassino. Se não me engano, foi 2 aqui na cidade e um no cassino. Isso. Então, a gente aproveitou também, já colamos coisa também, informativos, tudo. Vamos trazer as redes sociais para a descrição do vídeo e a gente faz ajuda na panfletagem digital. A gente está panfletando digital. A vida está bastante corrida e a gente tem feito tudo que a gente pode digitalmente para tentar se somar nas lutas. E o mundo está digital. Hoje em dia, eu vejo com os caras lá, não vai ver nenhum pescador aí que tem lá dentro da praia. Pode ser dentro da lagoa, pode ser lá em alto mar, que não vai estar com o celular na mão, ligado à internet. É um meio da gente divulgar a nossa causa, é o meio digital, exatamente. Os caras conseguiram eleger o presidente nos grupos do Zap. Exatamente. Você sabe que o bagulho tem poder. Então, a gente tem que estar próximo, tem que estar no chão de fábrica, como nós somos trabalhadores, temos que divulgar o nosso trabalho. Mas também a gente precisa divulgar. Eu acho que o principal é as duas coisas andarem juntas, assim, né? Eu acho que a gente... Porque ainda assim, eu acho que, assim, né? Tem algo... As redes alcançam muitas coisas, então, sei lá, tem camaradas comunistas hoje que têm muita visibilidade, conseguiram alcançar isso muito, o Jones Manuel, agora candidato a deputado do Pernambuco, mas, ao mesmo tempo, sem o trabalho cara a cara, olho no olho, Tu percebeu a minha malícia aqui, né, depois para fazer o parênteses, né? Percebeu, né? Tem uma pergunta capciosa. Pode fazer, mas... Primeiro vamos falar das coisas que são... Isso. Só que é um cortezinho que a gente vai Não, tranquilo, mas assim, o presencial e o virtual, eles se alimentam, porque tem uma coisa que a presença, ela dá, que a gente não consegue só pelas redes. Se eu estivesse falando contigo aqui só,
virtual não seria a mesma coisa do que a gente, sei lá, Presencial ficar... é totalmente diferente. Tem uma diferença, tem uma diferença. E para organizar os trabalhadores, a presença ajuda a dar, a presença ajuda, né? É o olho no olho. Então, acho que a gente não pode perder isso também, mesmo que as redes sejam um impulsionador que não dá para ser deixado de lado, de maneira nenhuma. Mas o olho no olho tem que estar, ajuda, conecta, né? Inclusive, meu partido, a gente tem um jornal físico para todo o Brasil, justamente para fazer esse olho no olho com os trabalhadores, o Jornal Futuro, né? Que a gente vai lá, leva um jornalzinho, conversa com os trabalhadores, as manchetes sobre pautas políticas do país. Por quê? Porque faz o olho no olho. Esse olho no olho também é importante, né? E acho que unir as duas coisas nos ajuda a organizar mais, eu acho. E organização é muito. Né? Organização é muito. É uma chave. Faltou a gente falar de alguma coisa, tem alguma coisa que, alguma pergunta que eu esqueci de te fazer, meu irmão? Não, foram feitas, foi bem explicado, né? Quer dizer, ficou bem mostrado que a diferença não é uma guerra, é um genocídio, realmente é um massacre, né? É um Que massacre. não é uma E guerra não, e eu falar que que o Estado sionista de Israel, o Estado de apartheid, o Estado colonialista, está fazendo, é um massacre, é um genocídio. Eu não estou sendo antissemita. Porque eu não estou generalizando, estou dizendo que são os judeus que fazem isso. Estou dizendo que é o Estado de Israel, o Estado sionista de Israel. Esse sim, esse tem todo o direito de criticar. Assim como nós criticamos o Estado brasileiro, o Estado americano, criticamos outros Estados, temos o direito de criticar o Estado de Israel pelo que ele faz. Deputada Tabata Amaral, provavelmente a senhora não vai assistir isso. Eu acho bem difícil os sindicatos e eleições chegar até a senhora, mas se um dia chegar. Chega. Ela escuta tudo, ela vê. No pé, larga a mão de ser besta, só, como dizia, né? Larga a sua terra lá. Faz isso não, pô. Tá feio. Tá feio da rude. Exatamente. Tá feio. Meu irmão, eu vou fazer uma pergunta, se essa daqui é nosso suporte. Fala da camisa, cara. Sim, essa daqui é uma camisa que a gente fez um tempo atrás, né? Que é a Palestina Livre do Almar. Aí. O Estado da Palestina, antes de 48. Essa daqui, ó. Inteirinho. A divisão da ONU, os palestinos não estão conectados na divisão da ONU, né? Ali de Rans, ali, vê que tem uma conexão do Estado de Israel, mas não tem. Essa era para ser a divisão, mas quando você foi lá, CCNE, em 67 foi anexado toda essa parte aqui. E agora o Estado da Palestina, esse é, acho que é 2010. Hoje é muito menor. Esse é o território palestino. Graças a hoje é muito menor do que isso aí. É menor. Esse pontinho branco do Palestina, mas é menor. É menor ainda. E aqui a gente é Palestina inteira, única, do Rio Almar. Do Almar, como sempre foi, laica, multiétnica, múltiplas etnias. É isso que a gente quer. Cara, muito obrigado para vocês, para todo mundo. Agora vamos fazer um cortezinho aqui, cara, PCBR. Então, o Jones Manuel, para aqui é do irmão, cara. Ele saiu do PCBR e vai se candidatar para outro partido? Não, assim, o que houve, o Jones estava por uma filiação democrática, né, organizada com o partido, o diálogo do PCBR com o PSOL. Eu não vou entrar em muitos detalhes da saída do Jones do PCBR, porque está sendo dialogado entre o partido com o Jones, né? E o que vai acontecer disso, acredito que nos próximos dias deve sair algo sobre isso, assim. Mas o Jones até teve um vídeo recente sobre o Iraque, que ele comenta de uma forma, inclusive, muito cuidadosa sobre o PCBR, que ele segue apoiando o PCBR, né? Que ele acredita no programa do PCBR, que ele vai dispor, né? Caso ele não fale em voltar naquele vídeo, mas ele vai dispor, caso se eleger, né? Apoiar a condução do partido. Então, assim, não é a carta do Jones, ela foi um vazamento, né? Então é muito ruim que trouxe problemas para a segurança do próprio Jones, né? Então ninguém ficou feliz com aquele vazamento, porque o Jones, para quem não sabe, né, esse camarada nosso, ele é ameaçado por grupos neonazistas no país, então ele tem várias políticas de segurança para garantir a segurança da família dele, a segurança dele, e naquele documento tinha informações nesse sentido, que foi um grande problema. Tinha nome de camaradas no meu partido que podem perder o emprego por perseguição, por esse nome dela tá visível. Então foi um grande problema, né? Então teremos próximos capítulos. Exatamente.
exatamente. Então, uma situação muito lamentável, assim, mas independente, eu posso falar por mim, né, que independente do que falasse, manter a saída, se voltar e tudo mais, ah, total respeito ao trabalho do camarada, não vai deixar de ser um camarada por isso, acho que o Giannis faz um trabalho muito importante, né, um trabalho crítico, um trabalho de sustentar e defender a classe trabalhadora independente do que doer, acho que é um trabalho muito importante, um trabalho político muito importante, e que está apresentando alternativas, assim, né, não só o Jones, né, mas o Jones é uma voz bem importante nesse sentido. E eu acho que nos próximos dias aí vai sair mais informações, comunicados oficiais e tudo mais sobre isso. Pode crer. Eu fiz a pergunta de forma capciosa, mas eu reitero que eu entendo, né, o motivo da saída dele, né? E também coisas que a gente está sofrendo hoje no partido também. Hoje a gente desde a fundação do Partido dos Trabalhadores, é a primeira vez que a gente não tem uma candidatura própria ao governo do Estado, né? Mas eu procuro entender o motivo disso. E analisando o espectro político geral e essa polarização toda, é uma forma que a gente tem de unir um partido que, historicamente, sempre também defendeu os trabalhadores desde a sua fundação, que é o Partido dos Trabalhadores, com um partido que eu vi anteriormente, também com essa premissa, né, de defender também os trabalhadores. Acredito que isso é muito importante. E uma das coisas que eu quero deixar claro aqui, gente, para vocês, os dois, e para a senhorita também, que a primeira vez a gente convida, né? E depois é só chegar. Isso é uma frase do meu amigo, irmão, que é o idealizador da Web Rádio Papareia. A Web Rádio Papareia é o guarda-chuva que nos une. Ali a gente tem uma programação diária de 24 horas por dia, onde a gente pode, inclusive, ter um programa sobre a Palestina. É uma questão que a gente pode construir isso. Isso é interessante, claro. É bem interessante, a gente pode ter um programa, mais uma voz que está se somando também a isso. A rádio tem uma programação de 24 horas diariamente, todos os dias. A gente pode gravar o programa, colocar, e a gente pode fazer o programa ao vivo também, anunciando nas redes sociais o NFPC e etc., para trazer engajamento. Um abraço para minha esposa, Daniela Rodrigues, ela que se levanta da força do ódio, que ela diz, eu gosto de dizer, para a Vitória Toro, acho que é nova da nossa Victoria Toro é minha namorada. Satisfação, Vitória. Ao professor Zé Flávio, que Jäger foi um cara que entrevistou o professor, e foi uma entrevista muito profícua, muito show de bola, bastante informação, bastante coisas atuais dessas questões. Quem não viu a entrevista, está lá no Facebook Silva Comunicador, pode ver lá, que vai ser bem legal. E o nosso número 1, que é o Neilon Braga, que está sempre aqui com a gente, e a gente não pode deixar nunca de saudar esse irmão, que está sempre com nós aí. Nosso vizinho também aqui do IGV, né? Bem legal. Meus irmãos, querem deixar suas considerações finais? Querem falar mais alguma coisa? Quem quer começar? Posso, o Ed já fez assim, né? Então agradecer o espaço, assim, acho que a gente sempre fica contente quando tem mais possibilidades de falar sobre essa causa, sobre o povo palestino, né? Agradecer o acolhimento, o espaço, muito bom ter vindo aqui. E é isso, seguimos na luta aí pelo fim desse genocídio, pelo fim desse projeto colonial e também pelo avanço aí do movimento dos trabalhadores do nosso país e no mundo. Muito obrigado. Também gostaria de agradecer o espaço, agradecer a todos os ouvintes, dizer que a luta palestina é válida, é legítima, a luta palestina é legítima, o genocídio não parou, mesmo com a trégua do cessar-fogo que houve no final do ano passado, ele segue até hoje, os palestinos seguem morrendo, os que não estão morrendo com bombas, estão morrendo por fome, desnutridos. E o genocídio não é apenas em Gaza, a Cisjordânia também. Várias regiões da Cisjordânia foram anexadas nesses 2 anos. Na própria Jerusalém Oriental, várias regiões da cidade de Jerusalém Oriental foram anexadas. Na Cisjordânia, várias regiões foram anexadas. E existem muitas detenções, mortes também na Cisjordânia. Em toda a Palestina,
existe um genocídio em toda a Palestina histórica. Agora vamos se organizar. Meus amigos, eu agradeço profundamente que tenham atendido ao convite, né? E é como eu disse aqui, como o meu amigo Macoveia fala para nós aqui sempre que a gente está conversando, a primeira vez a gente convida, depois é só chegar. Marca lá, manda para mim ali, por favor, os links para que a gente possa colocar na descrição desse vídeo e dos próximos, né? Vou esperar a Bia ter ansioso por isso. E, Jéssica, muito obrigado, nosso diretor aí. Tá, a gente está aprendendo aí. Não repare no nosso amadorismo aqui. Não repare no nosso amadorismo, mas a gente está tentando fazer sempre o melhor possível. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, independente da hora que você estiver assistindo esse podcast. Salve a classe trabalhadora!